porque ele está para não nos queimar um país lá. Sim, é isso, é isso. Tá bom? Está você, Conforme vocês puderam ver aí nas imagens, o Venâncio Mondlane, bem como portanto, o Diniz Tivani já se encontram seguros, né? Estão bem, graças a Deus. Caso esses dois não estivessem bem, onde quer que eles estejam neste exato momento, né? Isso geraria um caos total aqui em Moçambique. Ninguém sabe o que ia acontecer, né? E também queria deixar uma opinião interessante também acerca de toda essa situação aqui em Moçambique, né? Em relação ao Chapo, né? Eu acho que o Chapo tinha ou tem a chance de se tornar talvez o melhor presidente, mas antes de vocês quererem matar a pedra, entendam, percebam um pouco o meu argumento, né? É o seguinte, eu acho que o Chapo ele tem ou tinha a chance de se tornar o melhor presidente pelo fato de que Venâncio Mondlane ele meio que já sabe quais são os problemas, já sabe exatamente quais são os pontos que devem ser tocados para melhorar a situação. O que Daniel Chapo poderá fazer é simplesmente pegar aquilo que o Venâncio, por exemplo, o Venâncio fala ou diz e implementar, né? Desta forma será muito mais fácil ele realmente fazer algo que vai beneficiar o povo, pegando as ideias do Venâncio Mondlane e implementando, simples assim. É muito mais fácil, ao invés dele, por exemplo, o Chapo, né, bater cabeça, pensar e tal. Venâncio Mondlane praticamente já fez ou já faz o trabalho duro, né, que é pesquisar e toda essa coisa. O Daniel Chapo simplesmente ia implementar, muito simples. Isso com certeza ia fazer com que ele fosse uma das pessoas que já fizeram coisas boas para a sociedade moçambicana, né? Entretanto, a situação que vemos e que vivemos também é totalmente diferente. Eu acho que o Chapo poderá ser um pouco melhor, poderá repensar. Eu não sei se as ideias ou as ações que vêm acontecendo, essas coisas que vêm acontecendo são de iniciativa unicamente dele, ou se tem pessoas atrás que estão a fazer tais coisas para as pessoas aqui no país. Eu não sei, né? Ninguém sabe. Só eles que sabem, na verdade, né? Mas eu acredito que Daniel Chapo, se seguisse as ideias de Venâncio Mondlane, sem ele precisar bater cabeça, sem ele precisar fazer muita coisa, simplesmente pegar as ideias que já estão ali prontas e implementasse, uma vez que ele tem um certo poder, né? Se ele pegasse essas ideias e implementasse, ele com certeza seria um bom presidente, né? Um bom presidente aí, daqui de Moçambique, né? Apesar de que o povo não o reconhece, né? Mas ele realmente ia fazer uma coisa boa, já que tem um poder para poder fazer essas mesmas coisas boas, né? Simplesmente pegando, faço a repetição, simplesmente pegando as ideias que Venâncio Mondlane já traçou, que já estão clarificadas, muito bem organizadas, simplesmente pegar aquilo e implementar. Não estaremos a viver nesse caos todo, né? Eu, por exemplo, no dia da tomada de posse do Daniel Chapo, ele falou coisas bonitas, né? Falou coisas bonitas, interessantes, apesar de que claramente estava evidente, né, que várias daquelas ideias eram ideias que Venâncio Mondlane já havia falado aí em várias ocasiões, né? Mas mesmo assim, quando ele falou aquelas ideias interessantes, quando ele falou que pretendia unificar o país, criar fundos de desenvolvimento aí para o país, eu em particular no dia que eu estava a assistir ao programa em direto, né? Achei muito interessante aquelas ideias. Eu percebi realmente que algumas ideias realmente eram de Venâncio, né? Mas eu achei realmente muito interessante aquelas ideias que se ele implementasse mesmo, seria algo realmente muito positivo, muito bom para o país. Então, eu acho que esse poderá ser um caminho realmente muito melhor do que simplesmente atacar, né? Ou não sei se é ele que está a mandar, ou tem outras pessoas que estão a mandar, por exemplo, a Vera, né? Aqueles disparos e tal. Mas eu acho que se esse for o caminho que ele pretende seguir, talvez ele seja pior presidente, ele seja o pior presidente, infelizmente, que Moçambique já teve. Eu acho que ele poderá ponderar, ele tem
poder como presidente, né? Já que ele é presidente, tem poder de, sei lá, tomar decisões acima de outras pessoas, né? Eu acho que ele tem esse poder e eu acho que ele deveria optar por seguir exatamente este caminho e unificar o país. Venâncio Mondlane já demonstrou que está aberto ao diálogo. O que ele quer não é guerra, com certeza não é guerra, não é nenhum tipo de guerra. Eu não acredito que ele quer guerra. Se ele quisesse guerra, eu acho que talvez poderia ter tomado outros rumos, outros caminhos, né? Mas Venâncio Mondlane, o que ele quer não é guerra, simplesmente o que ele quer é algo benéfico para o próprio povo, não é isso? É exatamente isso que o Venâncio Mondlane quer. Mas essas perseguições, esses atos, essas coisas vêm acontecendo aí ao longo desses últimos dias, últimas semanas, últimos meses, são coisas realmente que não vão levar Moçambique ou o país ou o povo a um caminho unificado, pacífico, né? Simplesmente vai criar mais tensão, vai criar situações assim em que até próprios investidores não vão querer investir em Moçambique, sabendo que o Moçambique é um país que antes fora seguro, né? Atualmente não é mais tão seguro assim para esses mesmos empresários. Apesar de que o povo, né, não tem muito aquela tendência de querer, sei lá, prejudicar todos os empresários que estão aqui. Não é essa a situação, né? Na verdade, são alguns casos e outros e tal, mas não é essa a situação. O que o povo quer, na verdade, é que haja melhoria de vida aqui em Moçambique, né? Porque realmente aqui em Moçambique há muita coisa difícil. Não é fácil ser o terceiro ou estar entre os top 5 países mais pobres do mundo. Não é fácil. O país realmente está numa situação caótica, né? Então, deixar de falar muito aqui, né? Porque já estão prolongando muito. Mas a minha ideia principal